Conflitos, a raiz oculta dos seus problemas. Venham chegando, muito boa noite para vocês. Quem tá entrando agora, se quiser pegar uma aguinha, fica à vontade. É importante a gente se hidratar nesse momento que a gente vai trabalhar a expansão do nosso conhecimento. Venham chegando. Hoje essa live vai te ajudar a expandir o seu saber, a talvez liberar essa angústia que tá no peito. Às vezes os conflitos parecem coisas banais, mas quando a gente para observar, a gente percebe que eles estão em tudo e que eles podem ser muito mais densos do que a gente imagina, né? Permeando aí a nossa vida, atrapalhando a gente, não é mesmo? Bom, antes, enquanto o pessoal vai entrando, eu vou contar como que surgiu a ideia dessa live, né? Recentemente, eu vivenciei um confronto com uma questão e foi algo que confrontou, assim, fortemente os meus valores, as minhas crenças e me colocou num estado de falar, nossa, o que eu faço com isso daqui? E foi no momento que eu tava lendo esse livro aqui, que é o livro Conflito e Paz, de Bert Hellinger. Para quem não sabe, Bert é a pessoa que formalizou as constelações familiares como ela é conhecida hoje. Mas nesse livro ele vai falar, né, quais são as causas do conflito, os motivadores e qual que é a melhor forma de lidar com isso de uma forma que a gente viva de um jeito muito mais leve, né? Então, assim, na leitura desse livro, eu fui tomada por um despertar para dividir isso aqui com vocês. Acho que tudo que acontece com a gente, se não tiver a serviço de algo, não serve para nada. Então, é por isso que eu me propus a trazer essa live para vocês hoje. É um conteúdo denso, parrudo, com referência bibliográfica. O objetivo não é tomar o tempo de vocês, nem perder o meu tempo. Então, vem comigo que a gente vai ver bastante coisa legal aqui hoje, tá? Afinal, quem que não tem conflito? Não é mesmo? Quem estiver livre pode ir embora, não precisa ficar pro aulão aqui que a gente vai dar, tá? E aí, por que a gente tá falando disso, né? Porque a gente tá vivendo num mundo que é extremamente conflituoso. Nós somos seres conflituosos, né? E para potencializar tudo isso, a gente tá vivendo nessa era das redes sociais que o tempo todo tem alguém escancarando na nossa cara. Um jeito de viver, uma oposição ao que a gente pensa, coisas que nos confrontam o tempo todo, que faz a gente questionar se a gente tem identidade, se o que a gente está fazendo é certo, se vale a pena. Então, às vezes a pessoa que a gente admira coloca a gente em ideias tão controversas, né? No momento que era pra gente estar ali no momento de relaxamento nas redes sociais, a gente vai ficando cada vez mais estressado, né? Isso deixa a gente mais ansiosos, estressados, nervosos. Vocês que estão aqui, dividem comigo quem que tá na internet para passar o tempo e na verdade a pessoa não sai relaxada, sai com mais raiva, né? Sai com mais raiva, sai com mais ansiedade, mais estresse. A Ana Lisboa, ela afirma muito sabiamente assim que o maior gerador de problema dos próximos anos é sim a ansiedade que gera falta de identidade. Só para vocês terem uma ideia, recentemente a Organização Mundial da Saúde divulgou um estudo que coloca o Brasil no topo de ansiedade no mundo. A gente está no país mais ansioso, isso quer dizer que cerca de 9,3% da nossa população está ansiosa. E isso fica muito mais alarmante quando a gente olha para esse público e a gente vê que a maior parte desse público são as mulheres, né? Que vem, aí são outras questões, mas com inúmeras consequências que as deixam mais ansiosas. Então, aqui como meu público também, sua maioria é feminino, e eu realmente acredito que com autoconhecimento e com as ferramentas certas a gente pode mitigar esse tipo de quadro. É para isso que eu tô aqui. Então, se você sentir, pega essa live, manda para alguém, para aquela pessoa que você sabe que tá ansiosa, tá nesse estado de estresse, divulga, compartilha. Porque o que eu vou trazer aqui é ouro. Como vocês sabem, eu não sou de perder tempo. E aí, oficialmente, pra gente poder começar, boa noite pra todo mundo que tá aí, gente. Obrigada pelo tempo de vocês. Vamos começar, quem sabe me manda aqui. Você sabe o que é um conflito? E eu peço pra vocês me responderem isso rápido. Ou digita aqui ou pensa rápido. O que é um conflito? Eu tô pedindo pra pensar rápido porque se a gente não sabe responder uma coisa rápido, é porque a gente simplesmente não sabe.
E aí isso quer dizer que você precisa prestar atenção. Porque se você não sabe responder, é algo que te incomoda, que gera algo em você, mas que você não consegue verbalizar. Então a gente vai aqui passar bem devagarzinho nas coisas. A gente vai falar do conceito, do conflito, qual que é o gerador e consequência deles. Depois eu vou falar um pouco como que isso se liga com as leis sistêmicas, que são as bases de uma constelação. E no fim das contas, para que isso serve? Porque não é só um monte de regra que a gente tem que seguir, não é mesmo? Quando a gente fala de conflito, a gente está falando, antes de mais nada aqui, a vida é permeada por pequenos conflitos e por grandes conflitos. Quando eu tô falando de pequeno conflito, eu tô falando de coisas do dia a dia. Por exemplo, será que eu digo sim? Será que eu digo não? Será que eu aceito aquela proposta? Será que eu faço uma lipo? Será que eu continuo nessa relação? Quando a gente fala de grandes conflitos, a gente está falando, de repente, talvez, e sem gerar polêmica aqui, mas quem será que eu voto para prefeito? Israel ou Palestina? Aquecimento global? Coisas que, embora pareçam muito distantes de nós, vocês vão entender que tem a mesma causa e a mesma origem. Eu vou falar disso porque sim, o conflito é a causa dos seus problemas. Eu também vou te mostrar como que você afrouxa esse nó a partir aqui dessa live, tá bom? Ah, mas você vai falar de constelação? Não especificamente constelação, mas vamos falar sim das questões sistêmicas que vão nos ajudar a lidar com esse assunto, tá? Então, para quem entrou agora, esse aulão é baseado no livro Conflito e Paz, do Bert Hellinger, que é a pessoa que formalizou as constelações como ela é conhecida hoje. Também nos ensinamentos, eu quero fazer um agradecimento aqui à professora Uli Holtz, a qual gentilmente me cedeu as histórias que eu vou dividir aqui com vocês na noite de hoje. E também as minhas mestras de constelação, Daniela Flieger, do Terapia Inteligente, Ana Lisboa. E agora, vamos lá. Quem tá aqui vivendo no estresse, na ansiedade, no conflito, com raiva, doente, ansiedade? Manda um alô aqui pra mim, que eu quero ver se tem alguém que não tá vivendo assim. E por que a gente vive assim, né? A gente fica sentindo esse monte de sintomas e efeitos porque a gente está vivendo sim dentro de um conflito. E aí o que é o conflito? O conflito nada mais é quando eu jogo para fora, eu externalizo algo que não está bem dentro de mim. Imagina que nós somos seres que a gente precisa lidar com as nossas emoções, as nossas necessidades e as nossas pulsões, tá bom? Quando essas coisas estão alinhadas, a nossa vida fica leve, fica em paz, tá tudo bem. Quando tem alguma coisa aqui, ó, dando defeitinho, a gente entra nesse contexto de estresse, de doença, e a gente busca por uma necessidade de justiça. Eu vou dar um exemplo aqui pra vocês, tá? O que é a emoção? A emoção é como eu reajo a um estímulo externo. Então, de repente, se eu vejo uma situação que me sensibiliza, talvez eu sinta tristeza. Né? Quem assistiu o filme Divertidamente vai entender isso aqui perfeitamente. Quando eu tô falando de necessidade, é o que eu preciso para o meu bem-estar. Então, por exemplo, eu preciso de higiene, eu tenho que estar sempre limpa. E quando eu falo de pulsão, esse é um termo emprestado da psicanálise que significa energia de vida. Sabe aquela coisa que move a gente para o que a gente quer, para o que a gente tem que fazer? Então, eu vou dar um exemplo. Imagina que você estava lá no Instagram secando aquele chalé do momento maravilhoso que tá todo mundo indo para lá. Aí você fica na fila de espera para conseguir uma reserva, você organiza suas férias, você junta o dinheiro, você consegue a companhia perfeita para passar o seu final de semana no chalé. E aí você chega lá numa sexta-feira, quase meia-noite, e o chuveiro não tá funcionando. Por que isso vai te colocar em conflito? Porque a emoção que você vai ter frente a essa situação é de frustração, talvez seja de raiva, porque a sua necessidade de estar limpo, de tomar um banho, de ter ali o serviço disponível pelo qual você pagou, vai gerar em você uma pulsão, de repente, de raiva, de frustração, e aí você vai querer reivindicar o seu direito. Então, o conflito nada mais é do que projetar fora quando algo não está bem dentro de mim, partindo desses conceitos de emoção, necessidade e pulsão, e aí eu quero justiça. Tá? Esse é o cerne de todos os conflitos. A sua história, o seu DNA, o meio em que você vive, os traumas que você passou, as experiências que você adquiriu, tudo isso, assim como você tem a sua história exclusiva, cada indivíduo tem o seu também.
E é através do que eu julgo ser correto que eu vou criar a minha necessidade de justiça. É justo você me negar um copo de água depois que eu te ajudei o dia inteiro? É justo o amor acabar? É justo fulano ser promovido? É justo ter gente passando fome? É justo fulano ser de direita ou de esquerda? É justo uma mãe negar um filho? É justo a pessoa ir embora depois que eu tatuei o nome dela no meu corpo? Então, o que a gente está falando aqui? O conflito vem dessa questão interna projetada fora, independente se é um grande conflito ou um pequeno conflito. Isso vem a partir da necessidade humana de justiça que parte do indivíduo e eu tô jogando para fora, do meu jeito, com a minha bagagem, o que eu acho que é certo. Só que cada pessoa é assim. Tudo bem aqui? Posso continuar? E agora, eu vou contar uma história para vocês. Era uma vez a Joana. A Joana, ela tinha um tataravô que quando ele viu a tataravó da Joana, ele ficou perdidamente apaixonado. Só que tinha um problema. A tataravó, ela era noiva de um outro rapaz. E aí o tataravô da Joana, ele encasquetou que ele queria casar com ela. Na capacidade dele máxima de pensar, ele falou assim, gente, só tem um jeito, é sim ou não. E eu quero sim, eu vou ficar com ela. Então ele prepara uma presepada para esse noivo, para tirar ele do caminho. E ele elimina a vida dele. Mas ele faz isso muito bem feito, ninguém fica sabendo. Isso fica em segredo. E ele não só faz isso, como ele acompanha o luto da tataravó da Joana. Ele espera ela passar por esse processo, fica ali mais de um ano ao lado dela. Quando ela sai desse fluxo do luto, ele propõe ela o casamento, ela aceita. E é através dessa união que Joana existe. E aí, 2 gerações depois desse tataravô, vem o avô de Joana, que já era um homem que ele tinha uma bagagem um pouquinho maior. Para ele, pro tataravô, a vida era uma questão de sim ou não. Mas pro vô, ele já conseguia conceber que a vida poderia ser talvez um sim, um não e um talvez. Ele já vinha com outra bagagem a partir dessa ancestralidade. 2 gerações depois, quando Joana nasce, ela também vem com a possibilidade de ter outras bagagens, e para ela a vida também não era uma questão só de sim ou não e talvez. Joana podia conceber muita coisa, ela conseguia conceber o sim, o não, o talvez e uma série de outras possibilidades. E é com essa união, com esse histórico que Joana tem a vida dela, né? Com esse repertório muito maior, ela se sente no direito de olhar para essa ancestralidade e dizer assim, nossa gente, mas vocês eram os ogros, né? Para vocês tudo era na base do extremismo. Eu tenho vergonha de ter antepassados como vocês. E aí, o que a Joana tá dizendo quando ela faz isso? Ela tá dizendo, na culatra, ela tá dizendo, eu excluo vocês, eu não deveria existir. Porque essas coisas não deviam ser como foram, Joana não estaria aqui. Isso escandaliza a Joana porque ela tem um repertório muito maior, uma bagagem muito maior do que a desses antepassados. Então, do lugar dela, com tudo que ela sabe, isso é pesado. Quando ela devolve essa bagagem, essas questões para esses antepassados, na mão deles, eles só dizem, eu fiz o que foi possível, eu fiz o que foi suficiente. Na minha mão, eu fiz o que era para ser feito, tá tudo bem. E aí você imagina a Joana se escandalizando com toda essa situação, porque isso é um peso para ela, porque ela sabe muito mais. E quando ela olha para esses antepassados dizendo, vocês não deviam ter se expressado do jeito que vocês se expressam, sabe o que ela tá dizendo? Ela tá dizendo que ela que tá passando a ser abusiva, porque ela tá esperando algo deles, que eles nem sabiam que existia. E basicamente ela diz, morra e nasçam de novo do jeito que eu acho que é certo. Como você foi na sua melhor versão, você não me serve. E aí, nos fundos, Joana tá dizendo, nós somos farinha do mesmo saco. Porque ela também quer a morte desses antepassados como eles foram. A mesma energia assassina que permeava o tataravô de Joana,
acaba permeando ela também. Vocês conseguem perceber isso aqui? E a gente faz isso o tempo todo. Eu vou contar uma outra história aqui mais corriqueira do dia a dia para vocês seguirem comigo nessa ideia, tá? Imagina que é o dia perfeito, você conseguiu sair um pouquinho mais cedo do trabalho, o Waze te jogou para aquele caminho mais rapidinho, tá tudo dando certo, você tá voltando aquele fim de tarde, ouvindo a sua musiquinha, feliz. Quando de repente, a pessoa que tá no carro da frente simplesmente abre o vidro e tá com uma latinha na rua. E aí aquilo te corrompe de um jeito, você fica conformada ali, falando, gente, essa pessoa não tem lixo, o que tá acontecendo? E aí a pessoa simplesmente percebe que teve um movimento no carro de trás, olha pra você e fala, o que foi? Aí você fala, você não tem lixo em casa, você tá jogando lixo na rua. E a pessoa fala assim, olha, eu tô jogando esse lixo aqui porque eu passo nessa rua todos os dias nesse horário e você vai ver que daqui 5 minutos vai ter um catador que vai vir pegar. Eu tô ajudando ele. E você, em vez de ficar me criticando, você devia fazer o mesmo. O que acontece aqui? Nesse mesmo momento, o outro invalida toda a minha capacidade que eu tinha naquele momento. Ou seja, quando a gente para pensar nesse tipo de situação, a gente percebe que o modo reativo da nossa personalidade não tem solução, porque o outro pensa o que ele pensa porque ele tem a bagagem dele e eu tenho a minha. E esse é o cerne do conflito. Para mim, na minha vida, eu tenho os recursos e possibilidades referentes ao que eu sei. O mesmo acontece com o outro. O modo reativo da nossa personalidade não tem solução. E não conceber isso coloca a gente nesse estado de conflito, de estresse, de raiva, de querer justiça e, no fundo, querer extermínio. E esses sentimentos produzem tantas outras coisas na gente que vão atrapalhar os nossos movimentos de vida, as nossas relações, as coisas que a gente conquista. Assim como o meu DNA, a minha história, os traumas que eu passei me definem de forma individual, cada qual também tem a sua bagagem. E aí, como que faz? Vai viver no conflito eterno? Viver no conflito oxida a gente e respinga em tudo. E aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, já que cada um pensa de um jeito, a gente já entendeu o que é o conflito, mas qual que é a solução? Eu vou te dizer, e continuo aqui porque a gente vai conectar tudo no final, é que a solução é ir além. E isso envolve dizer sim, assentir. Por que a gente cai no conflito? Porque o nosso cérebro, o nosso cérebro sabe que não conceber algo que é um fato é loucura. Pensa nesse exemplo da latinha. Eu vi com os meus olhos, o meu cérebro concebeu. A latinha foi jogada na rua. Adianta eu ficar, não, mas não é possível. Nossa, que absurdo, isso não poderia ser assim. Para o cérebro é loucura, o cérebro só concebe o que é fato. Tudo bem até aqui? Posso continuar? Vou lá, hein, gente? Vocês me parem aqui qualquer coisa. E aí agora a gente vai falar da ótica sistêmica. Por quê? O que a gente percebe no campo das constelações é que esse é um campo que não permite exclusão. De nada. Tudo que é rejeitado ganha força, uma força voraz. E em algum momento as coisas caem em repetição. Eu ilustrei aqui agorinha com a história da Joana, que é uma história fictícia. Mas se você parar para pensar, me diz aqui, será que essa realidade é tão distante assim de você? Será que não tem nada parecido na sua jornada, na sua história? Nas constelações, a gente fala muito de pertencimento, ordem e equilíbrio. Mas eu tenho certeza que ninguém nunca te explicou e talvez nem você tenha tido a percepção de questionar. Por que isso, né? Por que é assim? Isso gera mais raiva, porque parece que é uma regra. Quer dizer que eu tenho que aceitar que fulano é assassino, que fulano é abusivo, que o pai foi embora e tá tudo bem, que o diferente tem que fazer parte da minha vida? Só pra dividir com vocês, eu mesma, quando eu comecei a estudar constelação, eu fui movida na força do ódio, porque eu queria entender esse negócio, porque eu não conseguia aceitar e eu me sentia profundamente confrontada. Exatamente nessa linha. E quando eu me permiti compreender o que eu vou explicar aqui pra vocês em minutos, coisas que eu estudei por muitos anos, eu senti que eu me rendi, que eu podia descansar.
Veja, não quer dizer que eu também não sou pega nos conflitos às vezes, como eu falei até do motivo dessa live, mas quando a gente percebe os porquês, fica muito mais fácil da gente contornar e lidar diferente. A constelação está a serviço da vida para unir o que ficou separado. E agora eu vou te falar como que isso vai acontecer, tá bom? E presta atenção, porque o que eu vou falar aqui não é falado nos outros lugares, porque o conhecimento é raso. As pessoas falam que a gente tem que fazer, mas não fala por quê. Nós julgamos, lembra? Quando eu tô em conflito, eu julgo, porque eu quero ativar o meu senso de justiça. Então eu tô falando que a gente julga para pertencer, para defender algo. Tudo gira em torno da sobrevivência, de acordo com tudo que me compõe. Tá? O pertencimento, ele está a serviço da justiça de garantir o nosso lugar. Eu nunca esqueço uma frase, quem já leu me fala aqui, do livro A Culpa é das Estrelas. E tem uma frase naquele livro que me impactou profundamente. Para quem não sabe, a personagem principal, ela vive no tratamento ali fazendo quimioterapia por conta de um câncer, e numa das conversas ela fala assim: todo mundo quer viver até o câncer. E o organismo vivo é isso. A vida é voraz, meus amigos. A vida quer engolir. Então, quando eu julgo algo é por um princípio de sobrevivência. É por causa disso que eu quero pertencer. Então, o que a gente tá falando aqui? Pertencimento. Beleza, todo mundo tem o seu lugar. Se alguém aqui já fez constelação, se alguém aqui já foi meu cliente, se quiser ficar à vontade de se manifestar, vocês podem falar. Todo excluído aparece. É o filho bastardo, é o ex que não é mencionado, é o filho abortado, é aquela pessoa que ninguém pode citar o nome na família. Aparece na constelação. Quem já fez, quem já viu, sabe. E aí a gente vai falar de ordem, ou como algumas pessoas chamam, de hierarquia. Porque mais importante do que pertencer é estar no lugar certo. Vou dar um exemplo. Uma família, por exemplo, que o pai foi embora. De repente, o filho assume o lugar do pai para suprir aquela posição na família. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela perde força, porque ela pertence, mas ela não está no lugar certo. É no nosso lugar que a gente consegue assentir a todas as possibilidades, assumir a nossa história como ela foi, para fazer o que a gente tem que fazer. E o equilíbrio, para que serve? O equilíbrio é aquele olhar de, as relações estão equilibradas? Tem alguém dando demais? Tem alguém devendo? Como que tá essa dança, né, de compensação? Você faz algo, eu consigo retribuir, tá tudo bem no que a gente tem de relação? E agora, presta atenção, eu falei o que são as 3 leis e vocês vão entender por que o Bert Hellinger dizia que ele não inventou as constelações, ele as viu, tá? Esse ideal heróico de justiça, ele assegura o pertencimento, o vínculo, e ele garante o eu. Eu tô falando aqui que pertencimento garante o vínculo pelo senso de justiça que a gente veio falando a live toda, para garantir o eu. Então, para eu pertencer, eu crio esse senso de justiça. Quando eu falo aqui de ordem, ou hierarquia, como muitos gostam de mencionar, eu tô falando uma questão de honra e assentimento. Por quê? Tudo foi como tinha que ser para que nós possamos ser no nosso lugar. E quando a gente fala aqui do equilíbrio, que a gente está falando dessa compensação, desse intercâmbio do bem, é onde a gente assegura o todos. É através do todos que a gente trabalha a serviço da vida. Lembra, a vida é voraz, e para todo organismo vivo em grupo, quanto mais melhor. Quanto mais pessoas a gente tem, mais protegido a gente fica. E quando esses alicerces estão em desequilíbrio, a gente fica em conflito, tem necessidade de extermínio e, consequentemente, repetição. E aí, agora sim, a gente vai falar do assentimento. Por quê? Quando eu assinto ao que foi, é que eu dou lugar para novas possibilidades serem alcançadas. Assim como na história que eu acabei de contar da Joana, que quando ela assente ao lugar dela, é onde ela consegue conceber a própria vida, e a partir daí ela tem a possibilidade de fazer diferente. Enquanto ela tá falando nada deveria ter acontecido como aconteceu, ela tá falando eu também não deveria existir. Assentir, gente, é aceitar o que aconteceu sem resistência, sem julgar, sem querer mudar. Lembra que eu falei, o nosso cérebro consegue conceber o que é fato. Se a gente ficar tentando provar pra ele, não, mas não podia, a gente entra num processo de loucura.
Quando a gente reconhece que os eventos mais dolorosos fazem parte da nossa história e que eles nos moldaram como nós somos, é com essa consciência que a gente tem a chance de escolher como que a gente vai se relacionar com as coisas. Eu vou te perguntar, viver em conflito é tão ruim assim? Depende de como você lida com isso. Se você quer excluir, se o que eu já falei aqui, que pro cérebro é uma loucura, isso vira um grande problema. Agora, se você assente com o conflito como uma possibilidade de promover desenvolvimento sem extermínio, isso é uma possibilidade de se manter em movimento. Até o conflito pertence. O conflito tem um motivo para existir. Se a gente pegar grandes saltos históricos da humanidade, vocês vão ver que grandes conflitos antecederam esses eventos. Ainda que tenha tido extermínio, ainda que tenha sido uma zona, o conflito, ele é um estímulo externo para que a gente se mantenha em movimento a serviço da vida. Então, quando a gente está falando de leis sistêmicas aqui, a gente nada mais está falando do que ter essas leis a serviço da vida, da humanidade. Quando a gente percebe que essa boa consciência que a gente tem, esse senso de justiça pessoal, é perigoso, isso é o que nos possibilita olhar com curiosidade para as coisas, sem revolta. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Meus amigos aqui, ó, de São Paulo, que viveram ontem, gente, basta uma consciência individual para provocar um grandíssimo conflito. Porque aí, a partir dessa consciência, a pessoa se junta com outra consciência semelhante a dela e aí a bagunça tá formada. Se tem revolta, a gente entra no emaranhamento e, consequentemente, em repetição e extermínio. Eu sei que esse assunto é denso e eu sei que vocês devem estar perguntando, tá bom, e como que a gente encontra a paz? Permitindo que o conflito esteja a serviço, sem necessidade de exclusão e extermínio. A diferença pode nos impulsionar. Olha, o que a gente passou aqui, né, tá passando no top 10 de memes aqui do Brasil hoje, é isso, gente. Se a gente não se manter atento, a gente cai num olhar de extermínio e a gente quer acabar com tudo. A constelação, ela vai conectar o que está separado para servir a vida. Senão, meus queridos, a gente cai no extermínio sim. Enquanto essas coisas estão no escuro, fica muito difícil sair desse lugar de raiva e de vitimismo. E talvez a gente corra o risco de ser tomado por uma força que nos conduz a fazer algo que a gente não quer. Eu quero parafrasear algumas frases aqui do livro que eu comentei com vocês. O primeiro passo é tão importante quanto o último. Todos têm o seu lugar. Contudo, o mais importante é sempre o próximo passo. Os conflitos estão a serviço da conscientização do todo. Toda paz exige renúncia. Bom, agora com relação ao seu conflito, talvez o que te trouxe aqui para essa live, eu vou te perguntar, será que esse conflito é realmente seu? Será que você não está repetindo algo de alguém? Será que você não está trazendo isso porque teve um outro impulso de fora? A quem ou que o seu conflito está servindo? E aí eu te pergunto também, será que você é capaz de renunciar para ter paz? Será que você é mesmo tão diferente do que você mesmo se opõe? Freud dizia que todo julgamento é uma confissão. E aí, vocês concordam? Eu sei que tudo isso é denso. Se vocês precisarem, eu vou deixar essa live salva. Assistam de novo. Respirem. Eu vou abrir caixinha de perguntas. Então, depois dessa expansão de consciência que eu trouxe aqui para vocês nessa noite, eu te convido. Se você sentir que você precisa olhar para o seu conflito através de uma constelação, eu estou à disposição. Porque se assentir é o primeiro passo para restaurar esses pilares na nossa vida de ordem, pertencimento e equilíbrio, você precisa saber o que você precisa ver. E nem tudo está no campo da nossa consciência. Se você sentir que chegou a hora, vai ser um prazer. Eu sou especialista em conhecimentos sistêmicos, eu trabalho com constelação na água, com sessões individuais e online, e eu estou à disposição de vocês. Gente, obrigada para todo mundo que entrou aqui nessa noite. As perguntas vão para a caixinha. E é isso. Camila, Thaís, Caio, Carlinha, obrigada, gente. Muito boa noite para todos vocês. Espero não ter tomado o tempo de vocês. Até mais, muito obrigada.